A sua imagem pode te ajudar a perder muitas das inseguranças que você tem hoje. Isso porque a maneira que a gente se apresenta aos demais tem muito a ver com a forma que a gente se sente, consequentemente com as inseguranças que a gente apresenta. Quando a gente resolve cuidar mais da nossa imagem pessoal, isso influencia não só na percepção que as outras pessoas têm a nosso respeito, mas também a forma que a gente se sente. Afinal, ela impacta diretamente também na nossa autoestima e no nosso bem-estar. Eu mesma sou prova disso porque durante muito tempo eu não percebi o grande valor, o grande peso que a nossa imagem tem na maneira que a gente se sente. Mas quando eu virei essa chave, eu comecei a fazer algumas mudanças, claramente eu deixei de lado muitas das inseguranças que eu tinha em relação a diferentes áreas da minha vida. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês as principais inseguranças que eu perdi quando eu comecei a refinar não só a maneira de vestir, a maneira de eu arrumar o cabelo, de me maquiar, mas também a minha postura. Porque tudo isso, no final das contas, é o que forma a nossa imagem. Não é só o exterior, mas também a maneira que a gente age. Bom, mas se você ainda não me conhece, eu me chamo Maíra Nicoletti e por aqui eu falo sobre elegância, etiqueta e tudo que tem o poder de sofisticar não só a sua imagem, mas o seu comportamento e o seu estilo de vida. Bom, a primeira insegurança grande que eu perdi foi em relação a não passar credibilidade no ambiente de trabalho. Falando um pouco da minha história, eu comecei a dar aula e consultorias para outros negócios muito nova, eu tinha 26 anos. E naquele instante eu percebi que a minha imagem ela tinha um poder muito grande de trazer os resultados profissionais que eu gostaria. Então a minha imagem ela tinha que me ajudar a passar mais credibilidade, mais autoridade, por mais competente, por mais estudos, por mais formações que eu tivesse. Naquele momento, a minha imagem ela não passava aquilo para os meus potenciais clientes e também para os meus alunos, que muitas vezes eram até muito mais velhos do que eu naquela época. Eu me lembro que eu tinha um jeito de me vestir e também até de me expressar mais provocativo, usava muito decote, coisa curta. Eu sempre também tive uma cara de uma pessoa mais nova do que eu realmente sou. Então isso também era um objetivo dentro da minha imagem, de trazer mais essa autoridade de uma pessoa que tinha mais experiência, mais vivência. Então, quando eu me toquei disso, eu comecei a colocar algumas estratégias em ação para mudar a imagem que os clientes e alunos tinham ao meu respeito. Então, eu comecei a pensar em roupas que iriam transmitir essa autoridade, que não iriam passar a mensagem errada. Comecei a cuidar da paleta de cores que eu utilizava, do tipo de modelagem das roupas, dos tecidos, as marcas que eu consumia, por exemplo, em bolsa, sapato, óculos, essas coisas mudaram porque o ambiente que eu estava naquele momento também pedia essa mudança. Então percebam que foram vários ajustes ali em termos visuais, mas também em termos comportamentais. Eu passei então a cuidar mais da forma que eu falava também, né? Então eu evitava de falar muitas gírias, palavrões ou até mesmo expressões da modinha que me aproximavam mais de um público mais jovem. Enfim, eu comecei a ter esses cuidados e claramente eu vi muitos benefícios ao longo do tempo. Então, quando eu fiz essas transformações, eu consegui atingir clientes de maior alto padrão, clientes que me viam como uma autoridade, não só pelos meus títulos, mas também pela minha postura, pela forma que eu apresentava ali um resultado ou algo em relação ao trabalho que eu estava fazendo. Eu comecei também a impactar melhor os meus alunos, que me viam como uma pessoa que tinha muito conhecimento e vivência prática, porque sabia expressar isso da melhor forma. Então percebam que todas essas mudanças realmente conseguiram tirar de letra essa insegurança que eu tinha. Porque logo que eu me formei e comecei a fazer mestrado, doutorado, enfim, e me inserir nesses ambientes mais acadêmicos, eu me sentia menos. Eu me sentia que parecia que ali não era o meu lugar. Não pela questão do conhecimento, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, mas pela questão da imagem que eu passava, sabe? Eu me sentia um pouco destoante. E quando eu comecei a ir para universidades dar aula e depois abrir a minha empresa de consultoria, comecei a lidar com empresários, né? Percebi que aquilo era essencial. Então, mesmo se você não é uma pessoa autônoma, mas trabalha numa empresa, isso é extremamente importante. Hoje, a maioria das pessoas fala, basta você ter competência, não importa o jeito que você se veste, porque isso é preconceito. Hoje, muitas empresas estão mais abertas à diversidade, etc. Só que no final das contas, as pessoas que são promovidas, as pessoas que alcançam um alto cargo de gestão, muitas vezes são aquelas que, além de competentes, são as que se apresentam bem, que sabem falar, que sabem ter postura. Então não se engane, isso é extremamente importante e com certeza vai fazer com que você perca essa insegurança de não passar credibilidade. A segunda insegurança que eu deixei de lado ao refinar minha imagem foi em relação a não me sentir pertencente a determinados ambientes. E o que eu quero dizer com isso? Eu não vim de uma família da alta sociedade ou de uma família que se importava com regras de etiqueta, de conduta e tudo mais. Então, quando eu comecei a ter outras experiências e querer acessar outros locais que não me eram, assim, familiares, digamos assim,
durante a minha criação, eu comecei a ter um sentimento de inadequação, ou seja, eu achava que eu não era bonita o suficiente, que eu não era preparada o suficiente porque eu não sabia como me portar nesses lugares. Enfim, eu comecei a ter esse tipo de insegurança e não pertencimento. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber que não bastava só eu me vestir melhor, mas que a minha atitude, os conhecimentos que eu precisava acessar, eles também iriam complementar a minha imagem naqueles ambientes e iam fazer com que eu, consequentemente, me sentisse mais à vontade. Para resolver isso, eu comecei a estudar principalmente etiqueta, que eu sei, muitas pessoas acham que etiqueta é bobagem, que a etiqueta ela traz muita rigidez para o nosso dia a dia, mas pelo contrário. Quando a gente domina os códigos de boas maneiras, de etiqueta, quando a gente acessa determinados conhecimentos, a gente se sente, consequentemente, muito mais segura para ir em um restaurante, porque a gente sabe comer corretamente, porque a gente sabe qual que vai ser o protocolo de servir um vinho, ou de ter determinados utensílios ali na mesa, a gente vai saber como utilizar corretamente. A gente também aprende como é que se cumprimenta bem as pessoas, e eu digo não só em termos de ambientes sociais, mas inclusive profissionais. Dependendo aí da área que você trabalha, se você acessa clientes de alto padrão ou clientes internacionais, muitas vezes, é importante que você tenha esse conhecimento. E vamos combinar, né? Hoje em dia, cada vez menos a gente tem acesso às boas maneiras. Então, se isso não vem da sua criação ou do ambiente que você circula, dificilmente você vai ser uma pessoa que é assim. Então, a etiqueta, ela me ajudou a entender mais sobre respeito, sobre não ser invasiva com o espaço do outro, como me posicionar de uma maneira que não soasse agressiva, mas sim gentil com os demais. Enfim, me ajudou a N aspectos que me fizeram me sentir bem convivendo com outras pessoas que muitas vezes tinham um nível social muito maior que o meu, tinham determinados conhecimentos que eu não tinha. No final das contas, a etiqueta, ela mudou minha vida porque ela me transformou numa mulher muito mais elegante em essência. Porque quando você entende a base de como se portar, de como se relacionar com outras pessoas, automaticamente aquilo não vira uma máscara, aquilo começa a fazer parte de você. Então, no momento que eu comecei a fazer cursos, que eu comecei a ler livros, eu comecei a colocar em prática aqueles conhecimentos. O meu sentimento de inadequação, praticamente, ele sumiu. A terceira insegurança que eu perdi ao refinar a minha imagem foi aquele medo de parecer forçada demais. Eu acho que nós mulheres acabamos tendo ao longo do tempo uma crença muito grande de que quando a gente se arruma muito, a gente vai estar chamando a atenção demais. Ou a gente vai passar uma imagem de uma pessoa que é snob, sabe? De uma pessoa que quer se sobressair em determinado ambiente. Principalmente quando a gente circula no meio de pessoas que não têm o costume de se arrumar ou que não valorizam a aparência e tudo mais. Então eu tive que quebrar esta crença e perceber que era muito importante sim que eu começasse a escolher melhor as minhas roupas, que eu começasse, indiferente do ambiente que eu estava, me apresentar melhor. E isso não quer dizer que eu estaria sendo forçada, porque tem uma diferença entre a gente se arrumar bem e a gente passar do ponto, ou seja, a gente ser aquela pessoa que a todo e qualquer custo quer chamar a atenção, né? Seja por um excesso de ostentação de marcas, de luxo, ou até mesmo de uma maquiagem, de um cabelo que é inadequado claramente para aquela situação. Mas quando a gente tem ali um bom senso, a gente aprende a valorizar a nossa beleza, a gente aprende a escolher roupas que caem bem no nosso corpo e que transmitam a imagem que a gente deseja, a gente vai sim se destacar nos ambientes, mas de uma maneira boa. Posso afirmar para vocês que eu não me arrependo nem um pouco de ter mudado a minha imagem, de ter me preocupado em estar melhor apresentada, até mesmo em contextos mais casuais ou até mesmo na minha casa, que isso me trouxe não só um bem-estar muito grande, uma autoestima melhor, mas também a admiração das outras pessoas, que pra mim é algo que impacta também diretamente em a gente deixar as inseguranças que a gente tem de lado. Então, se você tá passando por isso ou se você tem um pouco desse receio, deixe de lado. A única coisa que você tem que cuidar em relação a se arrumar demais é sempre analisar o ambiente que você vai frequentar para entender se você está adequado em termos de maquiagem, cabelo, roupa e tudo mais. Agora, não sinta vergonha de estar bem apresentada, porque com certeza isso vai te trazer muitos benefícios, especialmente em âmbito profissional. Por fim, a última insegurança que eu consegui deixar de lado foi a de se sentir desatualizada, fora de moda. Eu sei que aqui tem muitas mulheres que têm esse receio, que buscam constantemente entender, meu Deus, o que tá na moda? Eu tenho que usar a última tendência. Então são pessoas que normalmente buscam a aprovação externa e se elas não utilizam aqueles elementos que estão na moda, elas consequentemente se sentem menos, se sentem desatualizadas. E eu posso afirmar para vocês que eu era essa pessoa justamente porque eu sou formada em design de moda. Então, com o tempo, eu tive uma percepção e analisando muitas vezes mulheres que eu admirava pela elegância, de que não eram mulheres necessariamente que estavam sempre na moda usando a última cor, a última modelagem, a última estampa. Percebi que o que essas mulheres tinham em comum para estarem bem vestidas e sempre adequadas era, em primeiro lugar, um estilo próprio, uma identidade. Isso, consequentemente, refletia nas roupas, nas escolhas de maquiagem, acessórios que elas tinham mesmo, ou seja, há ali uma repetição, há ali uma assinatura de estilo que a gente chama. Então, quando eu tive essa percepção, eu pensei, preciso entender
quem eu sou, o que eu quero transmitir e quais elementos ali da moda fazem sentido de eu agregar na minha imagem, ou seja, que eles vão me representar. Porque quando você é vítima da moda, a gente começa, em primeiro lugar, ter sempre essa sensação de inadequação, de estar de fora e também uma sensação de que a gente precisa usar tudo aquilo mesmo que aquilo não nos represente, mesmo que aquilo não nos favoreça fisicamente, muitas vezes. Eu entendi que eu precisava primeiro ter a minha identidade própria. Segundo, eu precisava comprar de forma mais consciente. E se eu não fosse aquela pessoa louca por tendências, louca por moda, eu iria economizar muito mais e acessar peças que realmente iriam transmitir a imagem de elegância, a imagem de credibilidade, a imagem de bom gosto, sofisticação que eu gostaria de transmitir. Então, quando eu defini qual era a minha assinatura de estilo, ou seja, quais eram os elementos que eu iria repetir com frequência, primeiro porque eu gostava, segundo porque representavam aquilo que eu gostaria e também a minha identidade pessoal, indiferente se esses elementos estavam na tendência ou não, eu comecei a me sentir muito mais feliz, muito mais liberta, né, desse mundo aí de imposições que a gente sofre, principalmente nós mulheres. Consequentemente, eu perdi aquela sensação de sempre estar de fora da moda. Na verdade, hoje eu nem ligo. Se tem alguma coisa que tá em tendência que eu gosto, que faz sentido pra mim, pro meu estilo, eu compro. Se não, não. Bom, eu queria dizer pra vocês agora que refinar a minha imagem não apagou as minhas inseguranças da noite pro dia. Seria hipócrita da minha parte eu falar isso pra vocês. Mas me deu muitas ferramentas para que eu conseguisse lidar com essas inseguranças. Quando eu busquei conhecimento para entender como eu poderia ser a minha melhor versão em termos de beleza, em termos de roupas, em termos de comportamento, aquilo me auxiliou muito a me sentir uma pessoa muito mais adequada em diferentes ambientes, a gostar do que eu via no espelho e de ter certeza que eu estava transmitindo aquela imagem que eu gostaria, que eu não estava gerando ali nenhum ruído. Dito isso, outra coisa extremamente importante de você levar em consideração é que o refinamento, ele é um processo contínuo, não é algo que aconteceu na minha vida em um mês. Foi um longo processo ali de eu aprender, colocar em prática, testar coisas, me descobrir, me conhecer. Então, fiquem tranquilos. Você tá aqui nesse vídeo é porque você já deu o primeiro passo e já tá querendo modificar a sua imagem, refinar seu comportamento. Então eu te convido a clicar aqui no meu perfil do YouTube e conhecer um pouco mais do meu trabalho de consultoria de imagem. Eu te ajudo a passar por esse processo de autodescobrimento, de entender a mensagem que você quer passar, te ajudo a fazer melhores escolhas em relação à sua vestimenta, à sua maquiagem, à sua beleza e também em relação ao seu comportamento. Em resumo, eu te ajudo a deixar de lado também essas inseguranças que eu mesma deixei. Agora, se esse vídeo fez sentido pra você, já coloca aqui nos comentários quais dessas inseguranças você está trabalhando nesse momento, ou se tem alguma outra, porque tudo isso vira insumo para que eu traga mais conteúdo relevante aqui pra vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, porque o meu objetivo aqui é trazer para vocês conteúdos relevantes que te auxiliem a ser uma mulher cada vez mais elegante, refinada, interessante, que sabe se portar em qualquer tipo de situação.